Opa, aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar aqui a nossa saga do Lore dos Clãs, tá? De Vampiro à Máscara V5. Para quem não conhece o canal, isso aqui é um canal de RPG de mesa. O RPG de mesa é um jogo, tá? De contar histórias, um entretenimento, uma ficção, uma brincadeira, onde alguém narra uma história e outras pessoas interpretam os protagonistas dessa história e decidem o que os protagonistas vão fazer. É tudo no campo das ideias, né, nas falas e jogando dados para ver o que acontece, tá certo? É uma ficção, uma brincadeira. Vampiro à Máscara é um jogo onde essas histórias estão no mundo de vampiros, no nosso mundo, mundo sobrenatural, né, que tem criaturas sobrenaturais em nosso mundo, que é conhecido como o mundo das trevas, né? Então é um mundo ficcional espelhado no nosso, porém com criaturas sobrenaturais. E uma dessas criaturas são os vampiros, e os vampiros têm uma série de clãs. Recentemente no canal pediram para fazer uma enquete explicando toda a história, o lore dos clãs, e eu venho fazendo uma série de vídeos até que chegamos aqui no vídeo dos Malkavians. Bom, então vamos lá. Vamos embora falar sobre os Malkavians. Os Malkavians, eles são o clã dos loucos. O clã que sempre foi conhecido como talvez um dos clãs mais diferentes e às vezes até cômicos ou tristes, tá? A ideia do clã Malkavi é que eles vieram do antediluviano Malkavi. O Malkavi, ele tem esse flerte com a loucura, tá certo? E principalmente o que acaba acontecendo é que o Malkavi, ele, de novo, né, sempre que eu vim falando na saga do lore, aquela imprecisão do lore proposital, onde em alguns momentos algumas pessoas falam que A aconteceu e de repente não é bem A, é B, porque outra pessoa fala que é B, outra pessoa acredita que é C, e você não sabe a verdade, né? Cabe ao narrador decidir qual é a verdade e colocar na história. Existe a questão de que Malkavi foi destruído, enquanto um outro grupo acredita que ele não está destruído, ele só está em torpor em algum lugar, né? Que após o dilúvio, ele é um antediluviano, né? Então após o dilúvio ele foi destruído, e outros falam que ele não foi destruído, ele está em torpor. E que o Malkavi, ele gera uma coisa que chama de cobweb, que é tipo uma teia de aranha, né? Que percorre a mente de todo o clã Malkavian, tá? E essa teia, que percorre uma teia, digamos assim, hipotética, né, sobrenatural, ela permite uma certa comunicação entre os membros do clã e até mesmo entre Malkavi e os clãs, tá? Tem gente que acredita que a própria teia seja o Malkavi, que o Malkavi seja essa teia, né? Que ele se transformou nisso. Então é difícil, né? Aquela coisa, o lore você meio que acredita no que você quiser. A ideia é que essa capacidade, essa ligação e os poderes dos malkavianos, né, que estão ali muito relacionados a auspícios, um pouquinho de ofuscação e dominação, né, são as três disciplinas do Malkavian, mas principalmente o auspícios. O auspícios, ele acaba sendo essa coisa, né, de você perceber o mundo mais do que qualquer outro, né? Então você não só tem sentidos aguçados, como você vê o sobrenatural, ou tem premonições, tem sonhos, e você consegue visualizar mais do que outras pessoas costumam visualizar. E essa é meio que a lógica do Malkavian, é que através dessa teia e através desses sentidos super aguçados que ele tem com auspícios, ele consegue ver a verdade, ele consegue ver uma coisa mais profunda do que a maioria dos outros consegue. Então ele quebra as histórias, ele consegue entender mais o que está acontecendo do que os outros. O grande problema do Malkavian é que ele não vê isso de uma forma completa e estruturada, ele vê isso de uma forma quebrada, de uma forma fragmentada, que é o motivo até do clã, do símbolo do clã ser esse espelho quebrado, né? Onde ele enxerga coisas totalmente deformadas, faltando partes,
mas ele vê mais do que os outros ao mesmo tempo. Então, por mais que ele veja partes, ele consegue ver partes que os outros não veem. Então, ele leva um conhecimento diferenciado e que permite que ele possa trazer iluminação e conhecimento aos outros, mas de uma forma bastante deturpada e confusa, tá certo? Bem maluca mesmo, bem esquisitona. Então, essa é a ideia do Malkavian, tá certo? O Malkavian sempre foi um clã da Camarilla, nunca foi um clã muito bem respeitado dentro da Camarilla, sempre foi considerado como um clã baixo, aquele clã que não tem tanto status, tá? Ele é tipo Gangrel, Bruhá, né? Quando eles estavam na Camarilla, eram clãs menores, clãs assim mais baixos, mas a sua importância histórica é significativa. Eles sempre foram oráculos e aqueles que conseguiam fazer grandes visões do futuro e orientar os líderes a tomar melhores decisões. Eles foram fundamentais na vitória de Roma contra Cartago, né, que eu já falei aqui no canal algumas vezes, dos Ventrus contra os Bruhás. E eles têm os seus momentos, né, muito claros ali. Alguns grandes malcavianos, né, a gente tem o próprio Malcave, a gente tem a Maris Strack, uma investigadora e rastreadora influente na Camarilla, política do pensamento malcaviano, de 8ª geração. A gente tem Anatoly, de 10ª geração. Ele é um profeta com fé inabalável, ele prevê a Gerena, procurado pela Camarilla. A gente tem um Unmada, de 5ª geração, forte proponente, organizador da entrada dos malcavianos na Camarilla, né? E ele é o criador ali da Vasantasena, que é uma princesa indiana influente na fundação da Camarilla, e que também foi lá fundar o Sabá, tá certo? Então, assim, existem vários, obviamente, malcavianos relevantes, tá? E aí algumas coisas que precisam ser ditas sobre os malcavianos aí, que são bem importantes, tá certo? Primeiro, o poder do malcaviano na V5 mudou, né? Antes ele era uma disciplina própria, chamada Dementation lá, e ele passa a ser um amálgama agora na V5, né? Que está dentro da dominação ali. E a outra coisa que acaba acontecendo é que na V5 eles trazem esse conceito dos malcavianos que estão desconectados dessa teia, dessa cobweb, né? Que são os malcavianos desacorrentados, ou unchained, né? Em inglês. Eles estão desacorrentados, eles estão livres dessa teia e eles não têm essa influência mais supostamente de Malcave, porque não necessariamente é Malcave a teia, tá certo? Então tem esse lado e normalmente esses são os que estão no anarquismo, né? Os malcavianos que vão para a seita do anarquismo normalmente estão nessa linha. Mas tem uma mudança fundamental no clã, mais do que a disciplina, ou mais do que essa questão dos desacorrentados, que traz uma perspectiva completamente nova para a essência do que são de fato os malcavianos na V5. E eu vou falar agora em seguida. Bom, os malcavianos na V3 e na V20, eles sempre foram vistos como loucos, né? E a ideia de que existia uma loucura humana presente no humano que foi abraçado, e ela simplesmente, ou ela já se manifestava no caso do humano, ou ela estava ali adormecida. E na hora que o vampiro abraça o malcaviano, ela se manifesta, né? E isso a gente vê casos explícitos no lore, né? Por exemplo, as irmãs, né, Vorma, do vampiro Bloodlines, né? Elas têm aquela dupla personalidade, né? Que na verdade é uma só, mas elas são vistas como duas irmãs. E essa dupla personalidade, essa loucura surgiu de um trauma profundo, que eu não vou falar aqui no YouTube, mas quem jogar o jogo vê, né? E esse trauma profundo desencadeou essa doença mental, essa fragilidade mental nela, essa dupla personalidade, e que obviamente se manifestou com muita intensidade quando ela foi abraçada, mas já existia quando ela era mortal, né? Então, assim, essa ideia da doença, né, da loucura ser uma doença humana, mental, potencializada. Tá? Isso foi mudado para V5. O malcaviano não é mais louco na V5. O malcaviano ele não tem mais essas doenças humanas
mentais que se manifestam na V5. Isso acabou. Isso é coisa da V20, da V3. O malcaviano na V5, ele é normal. Ele não tem nada. O que ele tem é surtos psicóticos, surtos de loucura, surtos que se manifestam. E esses surtos estão relacionados à teia, à cobweb, estão relacionados a esses, e também à questão do clã, estão relacionados a esses momentos. Então, quando você tem aquela falha bestial, que você tira 1 no dado de fome e não passa no teste, quando a própria maldição do malcaviano, quando você tem essas coisas, ele dá uma surtada. E essa surtada manifesta algum tipo de característica que lembra um pouco essas doenças humanas, porém, não são as doenças humanas, tá certo? Não são as limitações humanas da mente e tudo mais. Elas são claramente algo próprio e sobrenatural. O malcaviano na V5, ele foi desconectado dessa questão da loucura humana, tá certo? Ele não é mais isso. Ele tem os seus surtos, ele tem os seus momentos, mas ele, de forma geral, é um cara uma mulher totalmente normal ao longo da jogatina e da sessão, tá certo? Por que isso é feito, Fernas? Bom, vários motivos, né? Primeiro, para não tornar o personagem extremamente caricatural, né? E que é o que eles chamam de fishmalk, né? Que é uma tradução literal, seria o malcaviano do peixe, uma coisa assim. Mas o que significa isso? No fundo, e a gente vê isso nas mesas, eu jogo Vampiro à Máscara há décadas, e eu via nas versões anteriores, e muita gente às vezes faz na V5 também, faz personagens malcavianos que eles são cômicos. Então o cara é meio loucão, então aí ele entra num lugar cheio de luzes, ele despiroca, ele sai fazendo um monte de coisa maluca lá, e ele vive atrapalhando o grupo, vive causando um monte de problemas, porque ele surta o tempo inteiro, né? E aí ele gera aqueles momentos cômicos constantemente, exatamente por essa questão da maluquice dele, tá certo? Então, a V5 ela tenta desconectar um pouco isso para diminuir esse tipo de personagem, né? Que é um personagem completamente descontrolado, digamos assim, tá certo? Mas ainda existe essa ideia. Eu já vi em jogos oficiais, de narrador oficial da V5 fazendo, onde o personagem malcaviano ele tem esse lado. Eu tinha visto, era uma moça jogando e a malcaviano dela tinha aquele toque da limpeza, né? Onde ela tinha que toda hora estar limpando, e quando ela ia se alimentar, e ela se alimentava de mortais ali dormindo, ela levava um lencinho, limpava o pescoço, limpava o quarto do mortal, entendeu? Que ela ficava ali com aquela compulsão da limpeza para arrumar tudo, tá? Então, assim, existe essa coisa, tal. O importante da mensagem por trás aqui é que não é tão intenso quanto era na V3 e na V20, e também não necessariamente precisa ser conectado a loucuras humanas, né? Elas podem ser coisas completamente ligadas ao sobrenatural, tá certo? Então essa aí é a principal mensagem, aí a principal mudança ao interpretar um malcaviano aí na V5. E aí, relembrando só uma coisa, né? Eu fiz até um vídeo no canal sobre uma personagem que eu fiz malcaviana na V5, que é a Natasha, que ela tinha um boneco, né? Ela tinha o urso. E aí, galera, beleza? Tô de volta no vídeo dos malcavianos. Sabe como é, né? Originalmente eu sempre fui malcaviano, mas aí ele quis me botar também no vídeo do Gangrel e aquela coisa toda, não é verdade? Mas, enfim, quis fazer minha apariçãozinha aqui. Beleza, urso? Volta lá pro seu lugar. Ei, me trate com respeito! Tá bom. Bom, mas o ponto é o seguinte, e de fato, ela tinha, apesar de tudo que eu falei agora na parte passada, ela tinha essa dupla personalidade. E eu fiz uma interpretação bastante parecida com a V3 e da V20, tá certo?
para essa personagem, bem no sentido de que ela já tinha uma certa desconexão com a realidade, ela tinha experimentado o uso de entorpecentes e tal, essas coisas na idade dela como mortal, ela tinha passado por muitos traumas, então ela tinha essa quebra já original, e o abraço fez ela de fato se manifestar. Porém, ela passava a maior parte do tempo como Natasha, digamos assim, né? E ela tinha toda uma personalidade, ela adorava o pai dela, ela era super gentil, ela era meio maluca, tal, assim, mas a personalidade dela de doidinha, mas não de ser maluca no sentido, né, no sentido de ela só era meio alegre demais, digamos assim, em alguns momentos. E causava ali um caos ali, mas não era, mas ela trabalhava pro grupo, ela ajudava o grupo, eu evitava para não cair naquele estereótipo do Fishmouth lá que eu comentei. Então, ela era bem alinhada com o grupo e tudo mais. E de vez em quando acontecia algum evento, o urso tomava conta. E aí era o urso que falava as coisas, interagia. Então, por mais que tenha esse lado, ainda mais com a cara de V3 e V20, pelo menos eu fiz com que não fosse constantemente ela e o urso agindo, né? Ou era ela ou era o urso. Mas existia. Eu diria que eu fiz ela mais pensando em V3 e V20 do que nesse sentido de V5. Por quê? Porque eu acho mais interessante a proposta da V3 e da V20 em relação ao clã Malkavian, tá certo? Então é um desabafo meu e por isso que eu fiz mais desse jeito. Mas de fato, o clã Malkavian ele tem esse lado e o propósito disso é para evitar aquele Fishmouth mesmo, tá certo? É para evitar um personagem cômico. E se você for narrar uma crônica de V5, tá? E um personagem for malkaviano, eu acho bem legal passar essa ideia de que ele não é surtado o tempo inteiro. Ele vai ser surtado em certos momentos, quando certos eventos acontecerem. E esses eventos podem ser gatilhos que o narrador traz, para que não seja um negócio totalmente, né, inviável de conduzir uma crônica com um personagem desse. Tá certo? Então aí fica o recado, fica a mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram aí, se inscreve no canal, dê um like. E agora tá faltando só o Toreador e o Hecata, falar deles. E aí depois fazer os vídeos sobre os outros que não são clãs, né? Caitife, Sangue Fraco, o próprio Baali, que era clã e não é mais, aquelas coisas todas, tá bom? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Então, estamos a 1, 2, 3, 4, 5 vídeos do fim, vai, dessa saga. E espero que vocês gostem. É isso aí, tamo junto. Tchau!